Quando eu desligo, ele volta para a posição inicial, ele fica na posição de início. E se eu vier aqui e só der um pulso, ele faz o ciclo uma vez só. Então, se eu vier e acionar ele uma vez apenas, ele faz um ciclo e volta, fica de novo aguardando. Se eu deixo o sistema acionado, ele fica no sistema de avanço e recuo automático. Está muito rápido, né? Está muito difícil de controlar o sistema. Vamos colocar daí um regulador de fluxo para controlar o retorno também. A gente ganha um pouco na qualidade de controle do meu sistema. Então a gente tem tanta vantagem em um sistema como no outro. Nesse caso, o sistema avança ou retorna, né? Ou um ou o outro, de acordo com a lógica que a gente desenvolveu no circuito, né? Pode ser controle rápido ou controle lento, né? Depende do que a gente quer. A gente ganha em agilidade ou a gente ganha em controle. Ai, caramba, hein? Esse Wagner. Então, é por aí, pessoal. A análise que a gente consegue fazer de um circuito, ou o que a gente consegue desenvolver num circuito, depende muito da necessidade que a gente precisa da máquina. Tá? A máquina, ela executa algum tipo de trabalho, ou ela tem uma sequência de trabalho, ela tem uma necessidade de controle de tempo, controle de velocidade, e a gente consegue simular tudo isso alterando alguns componentes do circuito. Ou a gente pode controlar o avanço, ou a gente pode controlar o retorno, pode controlar o momento que ele vai fazer o avanço, o momento que ele vai fazer o retorno, se o circuito vai ser automático, se vai ser semi-automático, se ele vai ser totalmente manual. Então a gente fez várias simulações desses tipos. Aquelas primeiras que a gente fez era tudo manual. Eu acionava e eu desacionava. Quando eu acionava o cilindro avançava, quando eu desacionava o cilindro retornava. Fizemos com 2 botões, um avançava e o outro retornava. E aí tem uma infinidade de possibilidades. É claro que você tem que ter os recursos, você vai ter que ajustar o seu sistema, você vai ter que comandar através
de fim de curso, de temporizador e aí vai, tá? E a partir disso a gente começa a pensar que a gente pode adicionar outros componentes, como por exemplo esses que estão ali em cima, tá? Os componentes elétricos. Com a adição de componentes elétricos, a gente vai entender que o circuito não vai mudar muito, mas quem vai fazer o controle vai ser a parte elétrica. E a partir disso é que começam as verdadeiras alterações. Porque se você for pensar, o circuito pneumático continua obedecendo da mesma forma. A válvula 5 duas vias é que vai controlar o avanço e o retorno do cilindro. Mas a partir do momento que não é mais o ar que vai fazer o acionamento dos dois lados do cilindro, é que daí começa a mudar as coisas. Porque daí você pode ter um monte de contatinho elétrico num espaço pequeno e que controla todos os cilindros, ou até mesmo um só CLP, que é o assunto que vocês vão ver depois no semestre que vem, e o CLP faz todo o circuito numa central só. Você implementa dentro dele a lógica que você precisa e ele faz sozinho, você só manda a resposta depois para cada um das bobinas. Então, o próximo passo e a próxima aula nossa vai se desenvolver o circuito eletropneumático. A gente já, se fosse nas aulas presenciais, a gente teria o dia cheio. Então, essa parte de circuito pneumático, a gente já teria visto já no início, lá no primeiro dia. E hoje a gente estaria já entrando na parte de eletropneumática. Mas como a gente não tem tempo suficiente, a gente meio que vai ficar um pouco com o conteúdo um pouco mais reduzido. Mas a lógica, aquilo que eu quero que vocês desenvolvam, aquilo que eu quero que vocês pensem, não está sendo em nada cortado. Tá? A gente corta, de repente, um pouco de execução. E como eu comentei já com vocês, a gente já tem uma assim, possibilidade de retorno para as aulas presenciais e a gente já começa a fazer com que vocês façam essas atividades, essas montagens. Então, que vocês venham aqui e que vocês ponham a mão na massa para daí ter um complemento melhor do entendimento do circuito. Tá? Então, a aula de hoje é por aí, né? A gente vai finalizando aí a aula de hoje. Eu quero saber se vocês têm mais perguntas, se têm mais dúvidas. E se conforme vocês vão tendo dúvidas aí, a gente vai se ajudando, a gente vai tirando as dúvidas. Mas conteúdo para a aula de hoje, eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, a gente conseguiu fazer bastante montagem, a gente conseguiu fazer bastante análise, né, do que a gente precisava com relação ao circuito. Então, eu vou aí deixar esse momento agora para vocês perguntarem, para vocês fazerem perguntas, né, fiquem à vontade. Mas eu já vou encerrando daí a gravação para aqueles que só vão acompanhar depois o material gravado, né, para que eles consigam, né,